Para entender a filosofia eudemonista do John Stuart Mill, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto histórico das discussões que estavam rolando na época. John Locke inaugurava sua tese referente aos direitos naturais da vida, à liberdade e à propriedade, sobre limitações da autoridade do governo e com suas ideias igualitárias no que diz respeito aos direitos sociais, que, por exemplo, inspirou Thomas Jefferson no que resultou na liberdade dos Estados Unidos, mesmo que isso excluísse grande parte dos homens e todas as mulheres desses direitos. O interessante é que esses posicionamentos machistas vão ser muito criticados na época. Olympe de Gouges vai criticar esse posicionamento específico na Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã, de 1791, onde ela fala que todos, independentemente de suas particularidades, merecem seus direitos. Olympe foi executada por expressar-se na Revolução Francesa. Por causa dessas crenças políticas, ela foi executada. Jean-Jacques Rousseau também apresentou uma visão machista de mundo, porque apresentou direitos naturais diferentes de homens e mulheres, e aquelas distinções de sempre, Em 1792, na reivindicação do direito das mulheres, Mary Wollstonecraft argumenta que se deixassem as mulheres livres, elas rapidamente se tornariam sábias e virtuosas, ou melhor, tão sábias e tão virtuosas quanto um homem branco. Ou seja, ela vai reivindicar o direito inerente das mulheres, partindo do pressuposto de que todos têm o mesmo direito de desenvolverem suas funções racionais. Outro filósofo que hoje em dia a gente percebe que tinha uma visão bem exclusivista de mundo é Kant, porque ele via o Estado como responsável pela manutenção do estado de dignidade de seus cidadãos. Então, os cidadãos, através da liberdade, principalmente a liberdade do voto, Então, o cidadão que era responsável por votar, que era responsável por trazer dinheiro para casa, eles tinham que ter salário próprio. Não podiam ser meros serviçais, Tem que ser o chefão. Enfim, as mulheres e os serviçais, eles seriam os cidadãos passivos, que precisariam do auxílio do homem branco e burguês, ou melhor, o cidadão ativo. Então, ele seria o provedor. Então, ele seria o responsável pela elaboração das leis, como é até hoje. E também vai abordar um assunto quentíssimo na ética ambiental, que é a natureza e normatividade, no sentido de que ele critica a concepção de que se deve analisar a natureza, avaliando e fazendo prescrições do que a gente deve ou não deve fazer. Mas ele acredita na concepção de que a gente não deve interferir na natureza no sentido de que é fundamental que se zele pela manutenção do equilíbrio natural. Em 1874, no ensaio Nature, Mill recusa a existência de uma ordem natural prescritiva de natureza, porque, por exemplo, o assassinato, que é algo tão comum e tão necessário no ciclo natural da natureza, fere os preceitos morais humanos mais básicos. Então, seguir o que ocorre na natureza como um guia prescritivo e moral reduziria o comportamento do indivíduo ao absurdo. Mas Mill não recusaria pressupostos como, por exemplo, da biomimética, que é uma nova ciência que estuda modelos da natureza para inspirar, pelo menos em parte, projetos da arquitetura ou da engenharia, para resolver soluções que podem resolver problemas humanos. Então, Mill não está recusando a validade do conhecimento adquirido da observação da natureza. Ele só está afirmando que, no sentido da sabedoria moral, é necessário que se observe fora dos padrões que geralmente são expressados na natureza. Porque não é porque uma coisa gera implicações teoricamente vantajosas que ela é aceitável. Mas o que a gente quer dizer quando fala que o utilitarismo de Mill é um utilitarismo eudemonista? Ele é eudemonista na medida que prega a felicidade como finalidade humana, e utilitarista porque afirma que as ações
são boas quando tendem a promover a felicidade. Mill classifica os direitos naturais como simplistas, retóricos. Ele classifica essas ideias como disparate ilusório e utópico que elas são. Também aponta que elas ignoram fatos históricos na sua composição. Mill vai defender a ideia de liberdade individual, contanto que ela não fira a liberdade alheia. O indivíduo é livre para agir da melhor forma que ele queira. Então isso está associado com uma ideia de valores, ou melhor, a ideia de direitos morais. Vamos ressaltar a importante contribuição da grande mulher que foi sua esposa, a Harriet Taylor, para o desenvolvimento intelectual de Mill. Ela intensificou no Mill essa paixão pelos direitos humanos, pelo que ele realmente abrange, né? O termo direitos humanos, abrange todo mundo. Mill vai criticar essa subordinação social que a mulher sofria ainda mais naquela época, né? Que é tanto social, econômica quanto política. Também porque o jeito que os casamentos eram naquela época, as mulheres estavam submetidas a uma relação que era parecida com a da escravidão. Enfim, ele procurou reformular o utilitarismo para ele responder qualquer possível refutação. Então ele ficou conhecido como utilitarismo eudemonista, porque ele reconhece vários valores intrínsecos como o prazer, as virtudes, o conhecimento, entre outros. Mas ele não nega a possibilidade das virtudes serem desejadas por elas mesmas, porque para um utilitarista, né, as virtudes só servem para atingir um prazer, né, ou a felicidade. Então é isso. Agradeço de coração para quem assistiu. Gratiluz. Bom semestre para todos. Bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão.